Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com muitas saudades, né? Quanto mais o tempo passa, mais a saudade aperta. Querido, seguinte, vamos retomar o que fizemos na semana passada para avançarmos com tranquilidade nesta semana. Pessoal, na semana anterior eu retomei a ideia de que a cada 3 capítulos no livro de língua portuguesa, um deles tratou da redação, da produção de textos. Os capítulos 3, 6 e 9 nós tínhamos trabalhado em sala, na verdade o nono tínhamos iniciado em sala e na semana passada nós retomamos para finalizarmos. E nesta semana nós vamos para o capítulo 12. No capítulo 12, veja aí comigo, que é lá na página 115, pega seu material, acompanhe esse vídeo junto com o livro, por favor. Ele diz: quem conta história, a importância do narrador. Bom, gente, eu sei que a narração é um gênero textual que vocês trabalham desde o ensino fundamental 1, no sexto ano trabalhamos muito a narração, e agora a gente retoma, né, alguns aspectos do texto narrativo. E aí a gente vai falar agora do narrador. Eu sei que vocês já ouviram falar do narrador observador, que é aquele em terceira pessoa, do narrador personagem, que é aquele em primeira pessoa, e do narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe, tudo vê, inclusive sabe o que os personagens pensam. Ó, gente, na página 115, nós temos alguns personagens bem importantes, assim, da nossa história, da poesia e da literatura. Aqui nós temos Carlos Drummond de Andrade, embaixo nós temos Lewis Carroll e nós temos Ana Maria Machado, que são 3 autores, né? Mas autor é a mesma coisa que narrador? Ó, nós temos essa diferença aqui, gente. O que é o autor e o que é o narrador? Já na página 115, né? Nessas tags que estão aqui do lado. Eu gostaria que você pegasse o seu material e fizesse o destaque, né? Coloque aí, marca texto, coloca que a gente trabalhou isso nesta semana, né? Primeira semana, última semana de março. Veja, autor é real, como eu e você, como Carlos Drummond, como Ana Maria Machado, como Lewis Carroll. Aliás, em nossas aulas, você é quase sempre o autor. É você o autor do conhecimento, né, do aprendizado. Já narrador é diferente. Veja o conceito que temos aqui. O narrador existe apenas na história que está sendo narrada. Ou seja, existe naquele livro ou naquele texto em que nos conta uma história. Quando se inicia a leitura ou a escrita de nova narrativa, ali estará o narrador. Certo? Então, autor é uma pessoa real, né? Alguém que tem a autoria. E o narrador é o narrador daquele texto, naquela história especificamente, certo? Gostei muito dessa diferença. E aí ele traz um conceito assim, resumindo. O autor, então, é aquele que cria, que inventa, que imagina e que escreve, portanto, a história. Enquanto o narrador é quem o autor inventa para contar a história. Eu, narradora, eu, autora, eu, professora Adriele Morel. Se eu quiser escrever uma história, eu posso ser uma narradora, um narrador homem? Posso. É o narrador que eu inventei ali. Às vezes as propostas de redação, elas pedem isso, né? Você é o amigo do fulano. E aí você precisa ser um narrador dentro daquela história diferente da pessoa que você é. Então existe a diferença entre o narrador e o autor, né, de fato. Bom, na sequência, na página 116, nós temos ainda, né, algumas explicações sobre o narrador e o autor. Aqui ele vai falar um pouco do narrador personagem e do narrador onisciente, né? O foco narrativo. O foco narrativo é ponto de vista, né? Se eu estou em primeira pessoa, eu sou o participante, né? Eu sou aquele que narra em primeira pessoa. Enquanto o personagem é em terceira pessoa, eu estou contando a história, né? De fora, eu não participo dela, certo? Aí nós temos nas páginas 116 e 117 um texto. Eu vou ler, pega seu livro e acompanha a leitura comigo, porque depois você vai ter que fazer uma produção de texto da página 118. Na aula de hoje, você terá que acompanhar o livro das páginas 115 a 118, seria a nossa aula de hoje, para falarmos do narrador, do autor, do foco narrativo, do texto que está nas páginas 116 e 117, e a atividade que vai ficar para você é uma produção de texto e uma interpretação de texto que estão na página 118, aliás. São os exercícios 1 e 2, ok? Bom, na página 116 nós temos o texto A Espada. Pega lá para fazer a leitura comigo, acompanhe por favor. A Espada, do autor Luiz Fernando Veríssimo. Uma família de classe média alta
pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite em que o filho faz 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é o cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro quente, sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? É. E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto, pai. E como pesa! Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo? Quem foi que deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. Era sobre o pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim. Solene assim, coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai e diz: pai, eu sou o Thunderboy. Thunderboy? Garoto Trovão? Garoto Trovão. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. O pai se controla para não rir. Perdão. Espere. Esta espada estava escrito: eu a receberia quando fizesse 7 anos. O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no vale sagrado do Bentael, há 7.000 anos, e foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinho por uns tempos. Certo, filho, mas agora vamos. Vou ter de sair de casa. Quero que você explique a mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era meu destino. Nós nunca mais vamos ver você? Perguntou o pai, resolvendo entrar no jogo do filho, enquanto o encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunderboy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. E não diz mais nada. Porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar para os céus: Ramil! E ouve um trovão que faz estremecer a casa. E vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também. O pai encontra a mulher na sala, ela diz: viu só? Trovoada. Vai entender esse tempo. Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você. Tem uma coisa para te contar. O que é? Senta primeiro. E aí acaba a história. Bom, Luiz Fernando Veríssimo tem uma historinha sobre ele, sobre o autor aqui, né? Contando um pouco sobre a sua vida. Faça uma leitura para conhecer o autor. Nossa, fiquei super interessada em saber o final dessa história, hein, gente? É o livro, né? Comédias para se ler na escola, do Veríssimo. Agora responda. Essa história seria a mesma se o narrador fosse uma das personagens? Se fosse o menino, se fosse a mãe, se fosse o pai, né? Se ele fosse um dos personagens contando, seria a mesma história? Provavelmente não, né? Nós teríamos outro olhar, outra forma de contar. Bom, aí na página 118, o primeiro exercício pede assim: reconte. Então, a primeira produção que você terá que fazer é uma recontação de história. Veja que o exercício 1 pede: reconte essa história sob um novo ponto de vista, ou seja, sob o ponto de vista de quem participou dela. Para isso, você vai escolher um dos narradores. Ou você é o garoto, ou você é o pai, ou você é a mãe. A escolha de um outro narrador quase sempre requer a criação de um novo início para a história e um novo título. Quando terminar a primeira versão, não se esqueça, a história foi contada sobre outro foco, por isso dê um novo título. E o exercício 2, você sabe o que são os verbos descende? Já ouviu falar disso, gente? Verbo descende? Olha o que a apostila diz, são os verbos utilizados para introduzir falas. São eles, por exemplo, falar, dizer, perguntar,
Ele ainda dá exemplo de responder, declarar, resmungar. Quando alguém vai falar, seja perguntando, falando, reclamando, né? É um verbo dissende. Ó, a palavra dissende significa dizer, certo? Sempre que vai ter alguém que vai dizer, é verbo dissende. Você vai fazer a leitura da fábula O Vento e o Sol, que tem na página 118. Depois você vai grifar todos os verbos dissende que tem nesse texto, né? Conforme orienta a letra A. E depois a letra B, anote o seu caderno. Que outros verbos dissende poderiam ser utilizados no lugar dos verbos que você grifou? A minha sugestão é que você entre no site de sinônimos.com e pesquise sinônimos para os verbos que você destacou. Hoje em dia tem até aplicativos de sinônimos, né, para vocês baixarem e olharem palavras que são sinônimos daquelas que vocês querem encontrar, escrever, coisas nesse sentido, ok? Então recapitula comigo a semana nesta aula, né, resumida aqui. Nós vamos então retomar a narração, os tipos de narradores, a diferença entre narrador e autor. Você vai produzir uma recontação da história, dessa que acabei de ler do Luiz Fernando Veríssimo, né? A Espada, achei ótimo, hein, gente? Fiquei super curiosa para saber o que vai acontecer. E depois você vai interpretar esse texto aqui, iniciando o assunto dos verbos dissende, grifando e procurando outros verbos que você poderia usar no lugar deles, ok? Muito conteúdo e muita informação. Agora é com você, a nossa parte final da aula é com você em casa, lendo, fazendo as atividades, ok? Espero que estejam todos bem. Eu vou encerrar a nossa aula então, pedindo para que você leve muito a sério essas atividades, esse período, porque agora estamos juntos de maneira virtual, né? E contamos muito com a sua colaboração. Ok? Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, grande abraço, até a nossa próxima aula, mediada ainda pela tecnologia, tá bom? Grande abraço!